Agora vamos lá dar início à nossa aula da disciplina de Biofísica para curso técnico em Radiologia Médica. Tá? A resposta humana à radiação. O efeito dos raios-x em humanos resulta em interações em nível atômico. Essas interações atômicas assumem a forma de ionização ou excitação de elétrons orbitais e resultam na deposição de energia no tecido. A energia depositada pode produzir uma mudança molecular, cujas consequências podem ser mensuráveis se a molécula envolvida é crítica. A figura abaixo resume a sequência de eventos entre a exposição à radiação e os danos resultantes nos humanos. Quando um átomo é ionizado, as propriedades das suas ligações químicas se modificam. Se o átomo é um constituinte de uma grande molécula, a ionização pode resultar numa quebra da molécula ou na relocação do átomo dentro da molécula. A molécula normal pode passar a funcionar inapropriadamente ou deixar de funcionar, o que pode resultar em sérios desajustes funcionais ou a morte da célula. Esse processo, gente, ele é utilizado também na radioterapia para a busca de morte celular de uma célula defeituosa, tá certo? Então, o câncer nada mais é do que uma célula defeituosa. Então, através da radiação, você busca a morte celular, tá bom? Ou também pode, gerar um problema congênito de um futuro filho de um profissional da radiologia que não tenha tomado os devidos cuidados e fica se expondo à radiação, tá bom? Então você tem aqui os passos, ó. Você tem a exposição à radiação, ionização ou excitação. Então ali você tem se é por efeito direto ou por interação com água. No nosso organograma você tem o próximo passo, alteração molecular. Então você tem aqui o reparo enzimático, porque a célula ela possui mecanismos onde ela consegue, às vezes, reverter o dano sofrido ou o dano provocado pela radiação ionizante. Tá certo? Aí você tem a sequência do organograma aqui, tá bom? Porque eu não vou ficar lendo etapa por etapa, porque senão vai prolongar demais o vídeo para postar no YouTube posteriormente. Vou ficar aqui no principal, que é o final do organograma aqui, que é efeitos imediatos. Né? Quais os efeitos imediatos da irradiação do tecido? Morte, disfunção do órgão, dano de tecido. Efeitos somáticos tardios, leucemia, câncer e dano no tecido. E você tem depois o dano genético, tá? Que aí vem na ramificação ali de por mutação, tá bom? Quando um átomo é ionizado, as propriedades das suas ligações químicas se modificam, se o átomo é constituído de uma grande molécula. Isso aí a gente falou no slide anterior, tá bom? Átomos ionizados podem se tornar neutros novamente, atraindo um elétron livre, tá? Moléculas danificadas podem ser reparadas por uma enzima de reparo, que eu falei, as células ela têm o mecanismo de reparo. Células e tecidos podem ser recuperados de danos provocados pela radiação e regenerar. Se a resposta à radiação ocorre após alguns minutos ou dias depois da exposição à radiação, ela é classificada como efeito imediato da radiação. Pergunta aí, pode cair em prova ou trabalho, tá? Importante, vou repetir. Se a resposta à radiação ocorre após alguns minutos ou dias depois da exposição à radiação, ela é classificada como efeito imediato da radiação. Por sua vez, se o dano humano não é observado durante meses ou anos, ele é denominado efeito tardio da radiação, tá certo? Então você tem aqui, ó, as moléculas de DNA. Aí você tem aqui, ó, a radiação incidindo, tá? O feixe incidindo sobre a molécula de DNA. E aqui é o que? Quebra de ligação. Aqui havia uma ligação normal, houve a quebra da ligação.
E aí você tem uma ligação refeita anormalmente, porque a célula tentou se reparar, mas o reparo não foi feito de forma correta. Então, quando chegar lá no estágio, ou quando você estiver trabalhando, se Deus permitir, Deus queira que todos vão estar trabalhando, que alguém chegar para você e disser: protetor gonadal é frescura, óculos plumbífero é frescura, avental plumbífero é frescura, protetor de tireoide é frescura. Então você, conhecedor que é desse conteúdo, você vai poder se defender e falar: não é frescura, isso faz parte da radioproteção e eu conheço os efeitos radiobiológicos da radiação. Então aí você tem efeitos imediatos em humanos. Síndrome aguda da radiação, que logo à frente nós vamos detalhar isso aí. Síndrome hematológica, síndrome gastrointestinal e síndrome do sistema nervoso central. Dose local de tecido, pele, gônadas, extremidades. Depressão hematológica, tá? E dano citogenético. Então, gente, qual o motivo de você ter que aprender física, ter que aprender biofísica, ter que estudar radioproteção? Você, quando estiver exercendo a profissão de técnico em radiologia, se você não trabalhar corretamente, tá? Vocês vão estar vendo aí o risco que vocês vão estar correndo, tá bom? Continuando, tá? Próximo slide, efeitos tardios da radiação em humanos, tá? Você tem aí, leucemia, né? De 6 em 6 meses o técnico em radiologia é obrigado a fazer o exame de sangue, contagem de plaquetas, justamente por causa desses danos. Outras doenças malignas, câncer nos ossos, câncer nos pulmões, câncer na tireoide, câncer de mama, né? E você tem, danos locais de tecido, pele, gônada e olhos, novamente, diminuição do tempo de vida, dano genético, tá? Dano citogenético, duplicação de dose geneticamente significante. Efeitos da irradiação fetal. Você tem morte pré-natal, morte neonatal, malformação congênita ou malformação congênita, malignidade infantil, ou seja, câncer na infância, diminuição do crescimento e do desenvolvimento. Na tabela, tá? Essa tabela ela vai representar a lista de alguns grupos de populações humanas nos quais destas respostas à radiação têm sido observadas. Então, vocês vão ver aí o primeiro da lista aqui, radiologistas americanos, tá? Então, o que tem sido observado nos profissionais da radiologia lá nos Estados Unidos? Leucemia e redução do tempo de vida. Então, gente, depois eu vou estar pedindo para vocês estarem lendo essa tabela com mais tempo, tá certo? Para vocês estarem absorvendo esse conhecimento aí. Eu acho mais interessante para eu estar dando uma atenção maior é essa tabela aqui, tá? Mais simplificada. A sensibilidade da célula à radiação é determinada de alguma forma pelo seu estado de maturidade e pela sua função. Na tabela abaixo são listados diferentes tipos de células segundo o grau de radiosensibilidade. Então, isso aqui nós como profissionais da radiologia temos que saber. Aqui radiosensibilidade alta, ou seja, aqueles que têm maior sensibilidade à radiação. Linfócitos, espermatogônia, eritroblastos, células da cripta intestinal, né? Sensibilidade intermediária. Vamos lá. Células endoteliais, osteoblastos, espermatídeos e fibroblastos. Sensibilidade baixa, células musculares e células neurais, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre as doses, tá certo? Os efeitos imediatos da radiação de dose alta podem incluir danos observáveis em órgãos,
Os vários órgãos do corpo exibem uma ampla faixa de sensibilidade à radiação. Esta radiosensibilidade é determinada pela função associada ao órgão, ou seja, qual a função dele? Pela velocidade segundo a qual as células amadurecem no interior do órgão e pela radiosensibilidade inerente do tipo de célula em consideração. O conhecimento preciso da radiosensibilidade dos vários órgãos é desnecessário. Entretanto, o conhecimento de níveis gerais de radiosensibilidade é útil para a compreensão dos efeitos da exposição do corpo como um todo à radiação, particularmente no caso da síndrome aguda da radiação, tá? Então você tem aqui, ó, nível de radiosensibilidade alta de 200 a 1000 rads, ou seja, de 2 a 10 Gray. Tecido, né? Tecido linfático, medula óssea e gônadas. Efeitos, esses efeitos vão ser cobrados em prova, tá? Preste atenção. Tecido linfático, atrofia, medula óssea, hipoplasia, gônadas, atrofia, beleza? Intermediária, de 1000 a 5000 rads, ou seja, transformando a unidade de medida de 10 a 50 grays, tá? Efeito na pele, eritrema, ou seja, uma feridinha ali. Trato gastrointestinal, úlcera. Córnea, catarata. Osso em crescimento, interrupção do crescimento. Rim, nefroesclerose. Fígado, ascite. Tireoide, atrofia. E aqui baixa, 5000 rads, 50 grays. Músculo, fibrose, vai fibrar o músculo, né? Ele vai perder ali as suas características. E o cérebro, necrose, ou seja, morte de tecido neural. Deixei aqui por último, coluna vertebral, transecção, ou seja, é como se você estivesse partindo a coluna, a medula óssea, a medula do paciente.